Eu gosto bastante do espaço, do ambiente de vocês. E é muito eclético também, assim, porque... Tem música. A gente faz eventos de muitos formatos, assim. Moda circular, os pop-ups de comida, música ao vivo... Coisas que a gente consegue naquele espaço que tu conhece, que é pequeno, né? Quando a gente consegue receber as pessoas ali... Sim, não, é maior. A gente faz milagre ali naquele lugar. Na verdade, o espaço ele se multiplica e todo mundo, pronto, dá um jeito, se ajeita ali e faz realmente dos eventos uma experiência incrível, assim. E aí a Lu fica então mais na parte da comunicação, propaganda, publicidade, né, no caso. Licenças também. A parte chata também é, Lu? Da parte de música, todas. De evento, sim. Porque o que aconteceu? Quando a gente resolveu, né? Pronto, vamos começar a procurar, então, lugar para alugar e vamos ver como é que é. A própria legislação aqui sobre fábrica de cerveja, brewpub, né? Que seria essa proposta de ter a fábrica e ter o local para provar cerveja no mesmo espaço. Não era muito... Não estava muito claro, não tinha ainda muito também onde a gente procurar. Era uma coisa muito recente. Então a gente andou muitos lugares, foi na Câmara, foi no órgão de empreendedores, tipo Sebrae, coisas assim. E as pessoas, nossa, mas... Tem aqui? Não, é tipo algo parecido? Você lembra o nome desses órgãos? Tipo, pra dar a dica já pra quem quer empreender. Teve um curso que nós fizemos que foi bem bacana, do KINAI. Do KINAI era um curso existe ainda, né? O KINAI é um centro de apoio ao imigrante. Eles atuam em diversas frentes, assim, tanto para regularização de documentos e nessa época que a gente fez, 2018, ainda não sei se está ativo ainda, era um curso de empreendedorismo. Era um mês ou dois, era bem bacana, mas era... também dali a gente já foi criando uma rede de empreendedores que estavam começando, né? Depois a gente participou também de um programa da Startup Lisboa, que é uma incubadora da Câmara, da Prefeitura, que foi um programa muito legal, voltado para a área da restauração, né? De negócios voltados para essa área. Tinha duas vertentes, que era projetos tecnológicos e projetos tradicionais, assim, convencionais. A gente entrou nesse grupo dos convencionais e ali a gente teve contato com muita gente, com muitos empreendedores, né, principalmente da área da restauração. Não, Portugal. Mas só portugueses ou estrangeiros também? Não, estrangeiros também. Inclusive no próprio grupo, nós participamos da primeira edição, foi em 2018 também. Era um grupo muito múltiplo, assim, tinha muitos imigrantes também nesse programa. E teve um concurso no final. Era um programa concurso. Teve um concurso no final. E dessa rede foi importante pra gente conhecer os lugares, os bairros, porque a gente estava chegando também em Lisboa, a gente não conhecia assim muito a cidade. Então, que tipo de bairro que a gente gostaria de instalar o nosso negócio, né? Não vai estar lá na Praça do Comércio. Então, onde que as pessoas circulam, onde que seria legal ter uma fábrica, ter um bar ali de cerveja. E a gente foi indo assim, descobrindo meio que aos poucos o passo a passo do que precisava. Então, precisava registrar a marca. Poxa, onde é que a gente vai registrar a marca, sabe? Como que registra? A gente até teve um... E você descobriu tudo isso? Tudo, assim... Explica aí pra galera, dá o caminho das pedras. Pior que é o mesmo nome... Essa câmera é toda sua, Lu. É o mesmo nome no Brasil, o INPE. Vou criar um e-book, acessa lá. Aí, ó. É o INPE, como é que chama? Instituto Nacional de... Instituto Nacional de... Pesquisa Industrial, agora não lembro. Propriedade Industrial, inclusive acho que no Brasil é o mesmo nome, né, tudo. Mas a gente, inclusive, quando a gente registrou o nome, eles negaram na primeira vez, porque o nome poderia... Eles alegaram que poderia confundir os clientes, os consumidores com Lisboa. Mas esse tá muito... Vocês querem, tipo, englobar a cerveja artesanal para a marca de vocês? Era alguma coisa assim. E a gente foi lá, primeiro momento que a gente sentiu assim, puxa, para onde a gente vai recorrer, né? Aí escrevemos uma carta, a gente defendeu, mandou também o logotipo, que era importante, que visualmente não confundia as pessoas com Lisboa, né? É um Lisboa, tem um P ali. E então é isso, assim... E passou, pronto, foi aceito e a marca está registrada. Legal. E depois encontrar o próprio lugar, a gente viu que bairros de Lisboa a gente não poderia ter um espaço com uma fábrica de cerveja, porque a legislação não permite. É mesmo? Tem bairros que não dá para abrir cervejaria. É uma indústria, né? É uma licença industrial. É uma licença industrial. Você sabe de cabeça? Zonas muito históricas, assim. Às vezes é questão de rua, assim.
do mesmo bairro, mas na outra rua, no outro lado da rua já não pode. Tipo a linha Alfama. Linha Alfama você não consegue. Não. Alfama, Bairro Alto, Misericórdia, Chiado, ou seja, onde tu tens ali, se o prédio ou o imóvel já tem a licença industrial, é uma coisa. Agora, se ele não tem a licença industrial, tu já não consegue. Lá na Baixa, ali do lado do shopping, sabe aquele shopping lá da Baixa? Tem uma cerveja famosa, aquela do elefante, que eu não vou falar o nome, uma belga. Sim. Eles fabricam lá, não é? Não, ela vem da Bélgica. É só um taproom lá. Safadinhos. Então, tipo, essa questão... eu desconfiava que aquilo ali era... Não, Era como é que fala? Era processado. Não, vem da Bélgica. É uma representação, É uma representação, vem da Bélgica, né? Não é dali, ali não pode, então, cozinhar nem a pau. Não. Até, por acaso, ali tem uma cervejaria, mas eles têm uma licença antiga. Né? Fica ali pertinho também. Depende do PDM, que é o plano diretor diretor municipal. Então depende das áreas da cidade, né? Ali no Arroios, que é onde nós estamos, a gente está mais ou menos no limite para ter uma indústria. E pronto. A gente encontrou imóvel e foi nesse órgão da arquitetura, alguma coisa do urbanismo, para saber se naquela rua poderia ir. Antes de fazer a reserva com o senhorio. Sim, inclusive a gente precisava fazer uma obra também. Porque imagina assim, os senhorios aqui, eles são assim, são boca grande, né? Os caras, desculpa aí, senhorio, né? Mas vocês são boca grande. O cara assim... Fala, me dá 2 dias pra ir lá verificar se eu posso ter uma licença aqui. Daqui 2 horas ele alugou. Olha, eu vou fazer o serviço da segunda também. Eu lembro que essa história foi... Sua favorita aí, tá bom? Essa é a minha favorita. Deixa eu mostrar essa aqui, então, vai. Essa daqui eu vou lá, eu tomo aos litros, hein? Eu só peço de balde essa daqui. Ele fala, é pint ou é pequeno? Eu falo, é balde. É pint. É balde. A questão do imóvel aqui em Lisboa, pra nós também, nós já tínhamos uma experiência em Dublin, ou seja, pra tu caçar a tua casa, tem que caçar mesmo, né? Não é, peraí que eu vou no Idealista... Vou achar ali. Uma casinha aqui, Não, é difícil. Vai à caça, tipo, tinha que fazer entrevista lá em Dublin, etc. Então nós tínhamos uma experiência pra achar a casa. Aqui, encontramos a nossa casa até uma maneira, não foi demorada, mas também, tipo, tu vai lá, conversa com o senhorio, etc. Tu caminha muito, tu tem que conhecer o bairro e tal. E pra empresa é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Opa! Eu lembro que quando a gente já tinha visitado vários imóveis e ali naquela região, a gente gostou muito daquela região, assim. Achou que poderia, né, procurar, assim, batendo perna mesmo, olhando. E foi assim, tipo, tinha uma plaquinha, um telefone, a rendas e um número de telemóvel. Não foi nem por... Não, foi old school. Não. Old school. Pô, legal. Aí eu liguei e falei, né, com o senhorio, seu irmão. Olha o cheiro dessa cerveja. E perguntei pra aqui, ele quantos metros quadrados, porque não dava pra ver, assim, tava muito escuro, quantos metros quadrados tinha. Ele falou assim, e a gente deu uma volta na quadra e ficou assim. E aí eu falei, Thales, essa aqui vai ser a tua cervejaria. Porque aí da hora, hein? Senti ali que aquela região, né, pela posição do imóvel também, tinha um potencial ali da gente... Na própria disposição do imóvel, né? Pra quem for na Lisboa vai ver que do lado direito a fábrica e do lado esquerdo é o taproom. Vocês têm tipo duas... são duas salas, digamos. Mas a questão ali tínhamos uma, vocês ainda tem um quintal, né? Parede. Um quintalzinho, tem um patezinho. Tinha uma parede que dividia as duas salas. Só tinha uma, como chama aquele passaprato, que era uma janelinha assim. Que, era o que lá, você sabe? Esse era um restaurante? Oficina mecânica. Era uma loja de pneus. Você tinha o passaprato? Não, sabe ele conseguia daquela sala, através desse furinho, ele conseguia ver a porta de entrada. Então, se eles estavam trabalhando na mecânica, lá na parte dos pneus, certo. Por esse furo ele via se alguém entrava ou não. Ok. Então, tipo, aí na minha cabeça, assim, nossa, perfeito, a gente derruba essa parede aqui e fazemos uma conexão entre a fábrica e o bar e tá tudo perfeito. Aí, só que derrubar a parede, a gente tinha que saber se podia, fomos atrás das plantas do imóvel, aí falamos com um engenheiro. E a parede, ela não era uma parede assim normal, ela tinha... Tipo, coisa antiga, uma parede muito grande. E antes da gente assinar o contrato, a gente foi confirmar se poderia fazer a obra, se era possível de fazer essa abertura, que tanto que hoje tem lá, que é o que é uma porta, permite. né? Vocês estão com uma porta. E aí também a licença industrial, né? Se podia, naquele imóvel, era uma licença comercial, se ele podia também ser industrial. E foi, nesse caso, a aceitação da Câmara foi, tipo, muito rápida. Eles assim, não, já tá ok, mesmo antes de alugar o imóvel.
Olha que legal. Mesmo antes de alugar. Nós já tínhamos uma pré-autorização. Parece um milagre isso que você tá falando. Foi uma coisa assim, nesse ponto foi rápido. Essa parte foi muito boa, muito legal. A gente tava muito feliz que tudo correu bem. Querendo ou não, na procura também foi um pouco rápida do imóvel. Só que isso foi em janeiro de 2020. E a gente ia fazer uma obra e tal. E em março foi decretada a pandemia. Então, assim... Nossa, vocês passaram a pandemia inteira. Sim. Vocês, seguraram a bronca ali, a gente ficou meu. com o imóvel fechado, né? Cara, um monte de amigo meu que tinha bar nessa época foram injetando grana. Mas não existia o bar ainda, nós tínhamos o imóvel. Ah, entendi. Só que então, nesse meio tempo, nós... Perdeu aluguel e tudo mais. Até dava para tentar voltar atrás com o senhorio. Não era problema, a questão do senhorio, acho que isso seria resolvido. O problema é que nós já tínhamos pago a parte de projeto. Ou seja, o arquiteto já estava pago. E o projeto já estava em andamento, no sentido de construir o projeto, não de executar o projeto. A gente estava tinha caminhado mais rápido do que imaginava. Foi mais rápido do que a gente podia voltar. Porque se não tivesse o projeto, eu acho que a gente teria voltado atrás. Se não tivesse já pago ao arquiteto. Senão você ia ficar ali 2 anos queimando o aluguel. Então pronto. Então a gente segurou, tinha que dar jeito de segurar. Depois começou a obra. Né? A obra demorou aqui, acho que quase 1 ano, né? Eu engravidei também. Também. Não, assim, tinha que ser tudo tipo aquele filme, o All at Once. Como é que é? All at Once, Everywhere. Não, aquela história, aquela parte da história que tudo realmente dá errado. E a gente pensa assim, e agora?